Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, abra comigo as vossas Bíblias. Deus seja louvado. Eu gostaria de ler dois textos diferentes, mas que têm praticamente a mesma contextualização. Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei. Aleluia! Seu amor, sua paz gozarei, eu marquei. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada. Aleluia! Se a noite escura está, Deus seja louvado. Basta que me toques. Quem achou, diga amém. Vamos ler alguns versículos do capítulo 21, depois alguns versículos do capítulo 22. E diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora abra comigo o capítulo 22, só virar a página. E disse: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor,
o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que breve venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava, para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se mais ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Podeis sentar? Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, coloque sobre o banco ou sobre o colo e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Deus. Meus irmãos, hoje, abrindo o livro de Apocalipse, sabemos que é um texto que ele não é muito pregado. Nós não vemos muitas mensagens baseadas nesse livro. E realmente é complexo. É um livro complexo porque ele é um livro a qual ele tem a junção de livros complexos. O livro de Apocalipse, quase em sua totalidade, ele é repetição de outros textos que a Bíblia traz. Nós temos no livro de Apocalipse alguns textos que são ditos em Zacarias, alguns textos que são ditos em Daniel, e de uma boa parte, textos que são ditos em Ezequiel. Ezequiel, por exemplo, é considerado o livro mais difícil de ser entendido ou interpretado na Bíblia. Quando nós falamos de Apocalipse, ler Apocalipse sem ter uma pequena noção do que representam os símbolos na Bíblia, os números na Bíblia, é praticamente impossível entender o que o texto está querendo dizer ou o que o autor está transmitindo para aquele que lê. Ler o livro de Apocalipse tentando entender com a mentalidade do século 21 é impossível entender. O nome disso nós chamamos de anacronismo. É eu tentar trazer uma ideia de um tempo passado para uma cultura de um tempo presente, tendo em vista que nós não temos somente a distância do tempo, mas também nós temos a distância da cultura em que aquele povo tinha e que nós temos hoje. Essa distância, ela não precisa nem só passar pelo tempo. Você quer ver uma coisa? Se no Rio de Janeiro você pedir bolacha, você pode sair com o rosto ardendo, mas em São Paulo, bolacha é biscoito. Se no Rio de Janeiro os outros falam assim, tem um papagaio no alto, você vai olhar tentando pegar um passarinho, mas em São Paulo é pipa. Então, você vê que mesmo nós sendo do mesmo tempo, do mesmo país, nós temos a distância da região, a qual nos dificulta a entender uma forma de linguagem. Então, nós entendemos realmente que o livro de Apocalipse ele é um livro muito complexo de ser entendido. É um livro em que uma mensagem de meia hora não vai trazer para você luz e esclarecimentos do livro. Nós podemos até bater em alguns textos e tentar esclarecer alguns textos nesse tempo a qual é nos dado, mas se torna difícil. Então, nós tentamos simplificar esse texto no período de uma mensagem. Por isso que é tão difícil. Nós também percebemos que nós não vemos muitas mensagens no livro de Apocalipse, porque não há uma mensagem que gera um efeito pentecostal à igreja.
Não é uma mensagem a qual, quando terminá-la, nós teremos pessoas correndo, pulando, saltando dentro da igreja. Não, dificilmente isso acontecerá. Embora seja o livro a qual decreta a vitória da igreja, porque é o livro a qual sela o fim de todas as coisas, nós não vemos as pessoas empolgadas com o livro de Apocalipse, quando nós falamos, por exemplo, que haverão 7 anjos que tocarão 7 trombetas, e dessas 7, 6 são de pragas. Dessas 7, 6, 1/3 do planeta sofre. Dessas 7, 1/3 da população da terra morre. 1/3 das águas do mar, elas são destruídas. Absinto cai sobre a terra. E então nós estamos vendo um texto, quando nós pregamos, falamos de anjos que têm cálices de cólera, aonde será derramada sobre a terra. Quando nós falamos de besta que surge da terra, besta que surge do mar, anticristo, falso profeta, cavaleiros que vêm, cavaleiro da morte, cavaleiro da guerra. Então nós não vemos um texto, num livro de Apocalipse, um texto a qual trará empolgação para a igreja. Mas quando nós abrimos do capítulo 19 para frente, nós podemos ver que este é o livro a qual decreta a vitória da igreja. Quando nós falamos em livro de Apocalipse, Apocalipse, embora muitos interpretem como revelação, mas quer dizer, ele contextualiza como algo que foi tirado da sombra. Então nós somos privilegiados em podermos ter o livro de Apocalipse para ler, porque Deus, ele tirou da sombra as coisas que estavam guardadas em seu trono e trouxe para a ciência da igreja como aconteceria as últimas coisas, como seria o fim dos dias. E Deus, ele escolhe um homem para poder revelar tudo isso. Quem é este homem? É João. O livro de Apocalipse, ele é escrito aproximadamente ali pelo período de 90 depois de Cristo, a qual João, seu discípulo, alguns vão até dizer que não foi ele, mas existem comprovações textual que assinalam que João foi o homem a qual obteve a revelação do Apocalipse. E qual é o cenário desse homem? Olha, irmãos, eu já disse aqui que hoje todo mundo quer ser profeta. Nós vemos as pessoas colocando isso no seu título: João profeta, Pedro profeta, Maria profeta. Mas ser profeta não era bom. Vamos tentar analisar como era a situação daqueles que eram chamados por Deus. Abraão, sai do meio da tua casa, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, vou sair do meu conforto, de onde eu tenho todo o abrigo, e vou para um lugar que eu nem sei onde vai parar. Moisés está no meio do palácio, defende um povo, mas Deus tinha um plano. Faz o quê? Faz com que ele seja mandado embora do Egito. 40 anos depois, Moisés apacentando ovelhas no monte, tem um encontro com Deus. Que maravilha, encontrei meu Deus. Encontrou sim, mas vai lá até Faraó, que a partir de hoje tua vida não será mais a mesma. As pessoas que têm um encontro com Deus, geralmente elas têm um período de luta em suas vidas, ela tem um processo de dificuldade em suas vidas, porque se Deus te chamou, é para cumprir um propósito. Se Deus te chamou, é porque ele tem algo contigo. Então, se Deus te chamou, saiba que independente da luta, da dificuldade, da prova, Deus tem algo a fazer na terra sobre a tua vida. Tu será um atalaia, tu será um mensageiro, tu provará das dificuldades sim, mas você poderá ver o eterno sobre os altos céus, olhando para você e dando testemunho, assim como fez de Jó. Então a luta está grande, é porque Deus te chamou. Gideão, qual era o processo que Gideão se passava? Estava no meio de uma luta onde não prosperava. Olha, irmãos, o texto vai dizer que ele pega o pouco que ele tinha dentro de casa e serve. O período estava tão complicado que ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de vinho, não passa vento para malhar trigo, porque o lagar é fechado. Então ele precisava trabalhar no meio da dificuldade. Vamos lá, Daniel. Daniel tinha um chamado, mas foi necessário com que ele fosse para a Babilônia, para que assim ele pudesse ser instrumento na Babilônia. Ezequiel foi chamado, mas ele só viu os céus abertos e viu Deus chamando quando ele estava passando pelo processo em que ele descobriu que ele não seria sacerdote, mas que ele seria profeta. Paulo estava sobre um cavalo indo para a cidade de Damasco, e todos conhecem a história. Quando Jesus aparece em sua frente, ele cai do cavalo, passa por dificuldade, durante um período se mantém escondido, mas era o processo que Deus estava lapidando. E quem foi Paulo? Foi
foi um homem a qual escreveu as cartas e que fez uma grande revolução em seu período. Se Deus está te chamando, a luta virá. Se Deus está te chamando, dificuldades você terá, mas a tua postura será diferente, porque quem Deus chama, quem tem um encontro com Jesus, ele não olha para a dificuldade. Está difícil, começa a dar glória, porque Deus está te separando. Está doendo, começa a adorar, porque Deus está te separando. Agora imagine a situação de João. João cresceu no ministério de Jesus, foi chamado por Jesus. Quando Jesus está na cruz, ele olha para João e diz: mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. É separado, é escolhido, pastor. Mas João, no decorrer da sua história, da sua vida ministerial, vê os seus amigos discípulos sendo mortos, alguns crucificados de cabeça para baixo, outros sendo queimados vivos, outros sendo decapitados. Ele vê os seus irmãos, a qual caminharam com Jesus, sendo mortos. Imagine a mentalidade: peraí, ele disse que viria, mas até agora ele ainda não voltou. Vamos ver, vamos entender Atos capítulo 2, o texto vai dizer: e todos pegavam tudo que tinham suas propriedades, vendiam e traziam até os discípulos, e tinham tudo em comum. A mentalidade da época era: ó, Jesus disse que ia voltar, então vamos viver esta vida como se ele volte agora. Mas quando Pedro escreve a sua carta, a sua epístola, no capítulo 3, ele diz assim: eu bem sei que muitos de vós acreditavam que Cristo voltaria neste tempo, mas saibais que 1000 anos na terra é como um dia para Deus, e assim como 1000 anos para Deus é um dia na terra. Ou seja, Deus, ele é atemporal. Até Pedro, a qual acreditava que ele voltaria naquele tempo, ele já estava consciente de que o tempo não era o que Pedro esperava, mas que o tempo pertencia a Deus. E agora João, o único que se encontrava ainda vivo, estava sendo lançado para uma ilha totalmente isolado, aonde o destino era de morte. Enquanto todos diziam: vai morrer, Deus estava olhando e dizendo: é aqui que eu vou te mostrar a minha revelação. Enquanto todos estavam dizendo: não tem mais jeito, está no meio de serpentes e escorpiões, Deus estava dizendo: é no meio de serpentes e escorpiões que eu vou te mostrar o fim das coisas. É no meio da dificuldade que eu vou abrir o céu. E o texto vai dizer que quando ele olha para o céu, ele vê o Cordeiro descendo. Ele olha e vê o mar assim branco como cristal, ele vê o rio branco como cristal limpo, e quando ele olha, ele vê a glória de Deus. É no meio de serpente, é no meio de escorpiões, todo mundo já morreu, mas Deus ainda tem algo. Está todo mundo dizendo: vai morrer, mas Deus está dizendo: é aí que eu quero você. Está todo mundo dizendo: não tem mais jeito, mas Deus está dizendo: é aí que eu quero você. Não existe autoridade que não seja dada por Deus. Se Deus te colocou lá, é porque alguma coisa ele tem para fazer. Se Deus te colocou no meio da dificuldade na empresa, Deus tem alguma coisa para fazer. Se Deus te colocou em algum lugar no ministério, é porque Deus tem alguma coisa para fazer. Independente de onde ele te colocou, está na luta, Deus tem alguma coisa para fazer. É o retrato de Apocalipse. Eu duvido que, se eu perguntar aqui quantos queriam estar na situação de João, ninguém queria. Ninguém. Todo mundo quer ver o céu aberto, mas ninguém quer passar na luta para ver o céu se abrir. Todo mundo quer viver milagres, mas ninguém quer perder o controle das coisas, porque viver milagre é você viver na dependência de um dia após o outro. Viver milagre é você estar sentado aqui, pastor Fábio, e não saber nem se vai levantar, porque tua vida não é mais tua. Isso é viver milagre. Viver milagre é você olhar e falar assim: não tenho condição, mas eu sei que Deus vai fazer. Isso é viver milagre. O texto, quando diz, ele não diz viver pela fé, ele diz viver por fé. E viver por fé é emuná. Emuná é tentar me tornar semelhante àquilo que eu acredito. Tem gente que diz que tem fé, mas não está tentando ser semelhante a Cristo. Tem gente que diz ter fé, mas não está tentando ter Cristo em sua mente, guiando em sua vida. Tem gente que diz ter fé, mas na primeira dificuldade já está murmurando, querendo pular fora. Isso não é fé. Porque fé é saber: nem tudo que eu quero vai acontecer, mas tudo que vai acontecer é porque Deus quis assim, é o melhor para mim. É difícil pensar nisso. É difícil. Sabe aquele carro que você pediu? Deus não te deu, mas foi o melhor para você. Sabe aquele emprego que você pediu? Deus não te deu, mas foi o melhor para você.
Sabe aquela bênção que você estava orando, Deus não te deu, mas foi melhor para você. E no final do dia, obrigado Senhor, porque o Senhor tem me livrado do mal, porque nem toda oferta é o Senhor que me dá. Nem toda oferta é o Senhor que traz até mim. Quer ver só uma coisa? O mesmo texto de Apocalipse, se não me engano, no capítulo 19 ou 20, vai dizer que Deus pega os santos, coloca sobre o santo monte, mostra toda a Nova Jerusalém e diz: é de vocês. Sabe onde é que eu vejo isso? Eu vejo Satanás levando Jesus para o alto de um monte, dizendo: se tu me adorar, tudo isso aí é teu. Nem tudo que te oferecem é de Deus, mas quando for de Deus você saberá, porque você conhece a voz do teu Senhor. Espera mais um pouco. Às vezes a bênção que você está enxergando agora não é Deus que está te dando, mas no tempo certo Ele vai lhe mostrar, e tu saberás que é o Senhor te abençoando, porque quem conhece a voz do seu pastor, ele segue o seu pastor, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. E aqui nós encontramos esse cenário. Qual cenário esse? A qual Jesus está se apresentando. Na primeira chamada, na primeira vinda, ele veio como servo, mas agora ele é Senhor. Na primeira vinda ele veio como cordeiro, mas agora ele é leão. Na primeira vinda ele veio trazendo paz e evangelho, mas agora ele está vindo julgando e trazendo espada, porque quando ele abre a sua boca, uma espada afiada sai de sua boca. Na primeira vinda ele veio para perdoar, mas na segunda ele vem para julgar, e cada um será julgado pelos seus atos, independente de quais sejam. Apocalipse capítulo 20 vai dizer que se abre o grande livro, e cada um prestará conta das suas obras, quer sejam boas ou quer sejam más. É muito bom carregar uma Bíblia embaixo do braço, mas saiba que as suas consequências gerarão julgamento para o último dia. É muito bom pegar no microfone para pregar, mas as nossas atitudes gerarão julgamento para o último dia. Ser crente não é andar com uma Bíblia embaixo do braço, não. Ser crente não é simplesmente ter linguajar de crente chamando o outro de varão, não. Mas ser crente é ter uma mudança de vida, uma mudança de personalidade, acreditando de que esta promessa vai se cumprir. Ele é o princípio e o fim. O princípio já aconteceu, agora estamos aguardando o fim de todas as coisas, e há de acontecer. Os sinais estão à mostra, Jesus está voltando, mas o povo não está percebendo os sinais da vinda de Jesus. Mas a igreja, a qual é santa, a qual mantém uma vida de oração, ela tem ciência de que precisa melhorar. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, justifique-se mais ainda, pratique mais justiça, porque Jesus está voltando. Não existe questionamentos quanto à posição de Jesus. Ele diz: eu sou o alfa porque ele é o princípio, ele estava no início de todas as coisas. Aqui ele vai dizer: e na Nova Jerusalém não precisará mais de luz, a luz do sol, porque ele é a luz. Vamos lá. Deus, Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nos 3 primeiros dias, Deus dá forma àquilo que não tem forma. Pode prestar atenção, está lá no texto. Nos 3 últimos, Ele enche aquilo que está vazio. No 7º, Ele descansa. Mas a expressão descansar aqui, não é porque o corpo dele se cansou. O cansaço é algo humano. Deus não é humano. Aqui no 7º Ele descansou, porque no 7º Ele está admirando a criação. Sabe o pai que de vez em quando gosta de ficar dentro de casa, com os filhos perturbando a cabeça dele, mas ele para, olha as crianças brincando e admira? Isso é o descansar de Deus. Ele olha e admira todas as coisas que ele fez. Mas espera aí, Deus criou o sol no primeiro dia, pastor? Não. Deus criou no segundo? Mas como ele pode definir primeiro e segundo, se a definição de dia que nós temos é o nascer do sol e o pôr do sol? Então como poderia ele definir? Quem iluminava a Nova Jerusalém? Quem iluminava o jardim do Éden? Jesus estava lá, e Ele é a luz do mundo. E na Nova Jerusalém não precisará mais do sol, porque Jesus estará lá. Quando Ele vai criar o homem, o texto está no plural. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Jesus estava lá. Quando todas as coisas foram criadas, Jesus estava lá, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Então quando nós surgimos de Jesus, porque quando Ele assopra, o DNA vai para dentro. Então quando todas as coisas
coisas foram criadas, ele já estava lá. Já foi dito isso aqui, Deus não existe, Deus ele é. Quando Moisés chega até o Senhor e fala: Deus, o Senhor me enviará. E quando um faraó me perguntar: quem és? O que dirás? Diga: o eu sou. Ele não deu nome, porque só tem nome quem veio antes de você e deu um nome a você. O texto vai dizer que quando todos olham para Jesus, havia um nome na sua testa, qual ninguém conhecia, somente ele, porque ninguém tem autoridade para dar nome a Jesus e nem nome a Deus. Ele dá nome às coisas, mas ninguém dá nome a ele, porque ele é poderoso. Ele conheceu todas as coisas, mas ninguém consegue conhecer ele, a não ser que ele se apresente, porque ele é antes de todas as coisas. Em João capítulo 17, em sua oração, ele diz: Senhor, traga a me dar novamente a glória a qual eu tinha antes da fundação de todas as coisas. Quando você nem sonhava em existir, Jesus já estava aqui. Quando a terra nem sonhava em existir, Jesus já estava aqui. Quando a eternidade nem sonhava em existir, Jesus já estava aqui, porque ele é o princípio de todas as coisas. E antes de você nascer, ele já te amava. Você nem existia, ele já te amava. A terra nem era formada, ele já te amava. O universo não foi formado e ele já te amava, porque ele é o alfa, o ômega, o princípio de todas as coisas. Saiba que este a qual é o princípio está voltando para buscar a tua igreja. E como ele é o princípio, ele também é o fim. A tua luta tem fim, a tua prova tem fim, esta terra terá fim, porque aquele que é o princípio está voltando, porque ele é o princípio, mas ele também é o fim, e nós estamos nele. Então ele é antes de todas as coisas, não existe nada antes dele. Agora, por que se atribular, se ele é antes de todas as coisas, e ele conhece todas as coisas, e esta palavra é fiel e verdadeira, porque Jesus não mente, a palavra de Deus não mente. Por que se lamentar, se a promessa está aqui, está posta? O livro de Apocalipse, irmãos, ele tem uma certa confusão temporal, porque tem hora que ele trata de uma igreja já arrebatada, e depois ele volta a tratar de assuntos a qual a igreja ainda está na terra. Não estou aqui para questionar conceitos de pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, não. Até porque nós somos assembleianos, nós temos nossa confissão de fé. Creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Creio no pré-tribulacionismo. Creio. Existe essa certa confusão temporal aqui, a qual um texto é escrito antes, depois ele se repete novamente. Mas saiba, em que toda confusão atemporal tem algo que não vai ter confusão atemporal. Por mais que você passe desta vida, não andei atribulados, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Quando Cristo voltar para buscar a tua igreja, mantenha uma vida de fidelidade, porque quando aquela trombeta tocar, quando os vivos estiverem subindo, a tua alma estará subindo também, porque Paulo diz que nós nos encontraremos com Cristo nas nuvens, e esse dia está chegando. Nós não vemos mais os textos sendo pregados sobre a volta de Cristo, mas Jesus está voltando, o princípio, o fim, o alfa e o ômega está voltando. E Jesus ainda diz em tua palavra: aquele que tiver sede, venha, porque é de graça. Ele libera água para lavar as tuas vestes. Está suja, procura água hoje. Está suja, mergulha no rio hoje. Está com sede, ele vai dizer para a mulher samaritana: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria, e ele te daria água, e faria de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Sabe o que é isso? Se você tem sede, vem até Jesus, porque ele mata a tua sede. Se a tua roupa está suja, ainda dá tempo de lavar. O Jesus está voltando, ainda existe tempo de lavar as vestes. O noivo está vindo, e quem tiver com a veste limpa, este vai subir para a boda do Cordeiro. Então hoje, lava a veste, mergulha no rio, bebe água, porque é a chance que Jesus está te dando. Irmãos, livro de Cânticos de Salomão é um livro que durante um tempo foi até retirado do canon bíblico, porque eles achavam um livro muito sensual. Mas é um livro que trata em relação entre
Deus e a noiva, Cristo e a sua igreja. A história vai dizer que tinha uma mulher, a Sulamita, e ela trabalhava pisando uva. Irmãos, uva mancha. Mas como é que tem que estar a veste de quem espera o noivo? Branco. E ela pisava uva todo dia. Tanto que ela diz: não me julgues por eu ser morena, porque tenho a pele queimada pelo sol. Mas ela tem a pele queimada pelo sol porque ela estava trabalhando. Quem trabalha às vezes sacrifica algumas coisas da sua vida, mas o teu trabalho não passará em vão, porque todas as suas obras são anotadas. E ela está lá pisando uva, mas existia uma promessa. Qual era a promessa? A cidade era sitiada. Tinha um homem chamado de Atalaia. O que o Atalaia fazia? Ele subia na torre e ficava de olho. O palácio do rei ficava fora da cidade. Existia uma promessa de que um dia o rei viria e buscaria uma noiva. Mas ele não avisou quando ele viria. Ele simplesmente disse que viria. Mas a Sulamita pisava uva. E no final do dia, descia para lavar as vestes. Porque no ato do trabalho as suas vestes se sujavam. Talvez no ato do teu trabalho você tenha alguma mancha na sua veste, mas ainda tem rio perto de você para você lavar as tuas vestes. O problema é quando nós paramos de lavar as vestes. Ainda existe rio perto para poder lavar, porque a promessa do noivo ainda está de pé. O Atalaia está gritando, o rei está vindo, mas muita gente não está ouvindo. Mas quando ele realmente chegar, ele vai encontrar uma igreja, uma noiva com as vestes lavadas. Irmãos, Tiago capítulo 2 verso 10 diz o seguinte: que nós podemos ser fiéis a todos os mandamentos. Se erramos em um, somos culpados por todos os outros. Então deixa eu explicar. Sabe qual é a diferença tua do traficante lá de fora? Pecado não tem peso, pecado é pecado. A diferença é que você ainda tem consciência de que tem que lavar suas vestes no rio. Então desça e lava. Sabe qual é a diferença tua para aquele que está roubando? É porque você tem consciência de que tem rio e que você pode lavar tuas vestes do rio. A oportunidade de lavar está aberta, mas tem muita gente que já não se preocupa mais com isso. Tem muita gente que já não liga mais para a volta de Jesus, porque acha que ele não vai voltar. Mas Jesus está voltando, a promessa está se cumprindo. Aquele a qual tem veste, olha, é de graça. Desce e lava, porque quando ele voltar, a sua veste estará limpa. Que nós possamos ter a consciência de que todos os dias nós temos que descer e lavar as nossas vestes. A promessa é grande, é de uma terra a qual nós nunca vimos. Mas irmãos, o século 21, a humanidade é tão interesseira que eu costumo brincar às vezes em algumas aulas. Eu pergunto assim: quem aqui quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Aí às vezes eu pergunto, eu acho que eu já até perguntei para alguns aqui: por que você quer ir? Porque lá as ruas são de ouro e de cristal, porque os muros são feitos de pedra preciosa. Irmãos, a ganância vai até no espiritual, irmãos. Quer ir para o céu porque a rua é de ouro e de cristal. Mas eu quero ir para o céu porque lá não existe mais noite. Não existe noite por causa da presença do meu Jesus. O inferno só é inferno porque Jesus não está lá. Porque se Jesus estivesse lá, lá era o céu. A tua casa, se Jesus estiver lá, a tua casa é o céu. O teu trabalho, se Jesus estiver lá, o teu trabalho é o céu. No teu carro, se Jesus estiver lá, o teu carro é o céu. E no céu tem um rio que corre. O rio na cidade do santo nosso Deus. E naquele rio eu tenho a oportunidade, porque o véu já foi rasgado. Havia uma separação entre você e Deus, mas hoje não existe mais. Aquele a qualquer pode lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. A tua dívida foi paga de ontem, de hoje e de todos os teus pecados até o dia a qual Jesus te recolher. Mas para isso eu preciso lavar as minhas vestes. Vai embora para a tua casa sabendo que você não é o mais santo que existe nessa igreja. Você precisa lavar as suas vestes. Vai para casa sabendo que você não vai para o céu porque você usa um terno bacana,
um vestido lá no calcanhar, tem uma Bíblia bonita escrito Bíblia do culto ou Bíblia do ministro. Não, você vai para o céu porque você todo dia desce e lava as suas vestes. Você não vai para o céu porque você tem o glória a Deus mais alto da igreja, ou porque quando você canta o céu desce. Não, Deus não vai te tomar o teu dom, Ele te deu, desperta o dom que é em ti, e você despertou e Ele te usa para uma ferramenta, usa para um propósito. Mas você vai para o céu porque você crê que o alfa e o ômega está voltando, e você precisa lavar as suas vestes. Você vai para o céu porque você sabe que você é o mais miserável de todos os pecadores, e que é totalmente dependente de Deus, e você desce todos os dias para lavar as suas vestes. Se não tem orado mais, despertamento está aí, desce na oração para lavar as suas vestes. Não tem jejuado mais, desce para jejuar, para lavar as suas vestes. Não tem lido mais a Bíblia, há quanto tempo você não bota a mão no texto? Desce para lavar as suas vestes, porque os dias são maus, e o tempo já é findo, e Jesus está voltando. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, pastor presidente ainda está em missão, mas quinta-feira já estará na igreja. Quinta-feira, culto das crianças, culto para toda a igreja, na responsabilidade das crianças. E meus irmãos, não esqueçam do Ebom. Faça a tua inscrição, amém? Faça a tua inscrição para o Ebom, principalmente os obreiros, é importante. E para você que quer ser obreiro, também é importante. Glória a Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nesta noite aqui estamos na tua presença, adorando a ti, Senhor Jesus, e confiando na tua boa mão, e pedindo a ti, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos dar um sentimento a qual necessitamos para nos prepararmos para a sua vinda, Senhor, a qual está próximo. Senhor Jesus, nós sonhamos com a nova Jerusalém, nós aguardamos com o coração ansioso para o dia a qual o Senhor descerá dos céus para buscar a tua igreja, e acreditamos que está próximo, Senhor Jesus. Mas quando o Senhor voltar, que o Senhor possa nos encontrar com a vida no altar, que o Senhor possa nos encontrar, ó Pai, lavando das nossas vestes, que o Senhor possa nos encontrar, ó Pai, nos humilhando diante da tua presença. Agora leva-nos em paz para as nossas casas, nos cubra com teu sangue e nos dê uma semana abençoada em tua presença, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. A igreja diga: Deus vos abençoe, meus irmãos. Vão em paz.